Imagine uma pandemia com um quarto da população mundial contaminada e cerca de 50 milhões de mortos. Assim foi a gripe espanhola há 100 anos. E em que ela se assemelha ao coronavírus? Confira na reportagem de Carlos Augusto Soares. Nos jornais da época, o assombro. A gripe espanhola invade o país, domina o Rio de Janeiro no fim da segunda década da República. Era 1918, último ano da Primeira Grande Guerra. O vírus influenza chegou ao Brasil em setembro daquele mesmo ano, a bordo de um transatlântico inglês. Passageiros, sem saber que estavam infectados, desembarcaram no Recife, em Salvador e no Rio. E bastou apenas um mês para que o Brasil mergulhasse numa das mais devastadoras pandemias mundiais. Rodrigues Alves, que foi o 5º presidente do Brasil, não levou a sério a gripe espanhola e morreu no início de 1919, vítima da gripe. O vírus não poupou ninguém, atingiu todas as classes sociais, abarrotou hospitais, fechou escolas que preferiram aprovar todos os alunos naquele ano letivo. No comércio, só as farmácias e as mercearias funcionavam. O governo também proibiu as aglomerações e restringiu a circulação de pessoas. Nós precisamos de ter bem claro que essas recomendações que estão sendo feitas pelos serviços médicos internacionais devem ser compreendidas e aplicadas porque elas visam a diminuir a velocidade da epidemia. Porque diminuindo a velocidade da epidemia, você faz com que haja tempo dos serviços médicos atender a todo mundo. Porque se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, o que acontece? Não há UTI, não tem leito de hospital, não tem aquele respirador que a pessoa com caso mais grave precisa, né? Que chama intubação, que é ventilação mecânica, ventilação assistida. E isso, para que todo mundo possa utilizar se ficar numa doença grave, precisa de nem todo mundo está indo para o hospital ao mesmo tempo. Em meio a tanto pânico, os paulistas usaram da criatividade e apelavam para um remédio caseiro, cachaça, mel e o limão, que praticamente sumiu das bancas dos mercadinhos. A receita faz sucesso e se populariza como a caipirinha. E de acordo com os relatos na época, a gripe espanhola contaminou cerca de 500 milhões de pessoas em todos os continentes. Pelo menos 50 milhões morreram vítimas da gripe. No Brasil, foram 35 mil vítimas fatais. O pico da contaminação por aqui ocorreu entre outubro e dezembro de 1918. Assim como o coronavírus, como relatam os jornais da época, a população também foi orientada a seguir uma série de cuidados, os mesmos de hoje. Evitar cumprimentos, lavar as mãos. Do mesmo modo abrupto com que chegou ao país e causou um enorme problema de saúde pública, a gripe desapareceu repentinamente. É que foram tantos os infectados que praticamente o vírus não tinha como mais atacar diante da imunidade adquirida ao longo da pandemia. Daqui um certo tempo, nós teremos, a maior parte da população vai estar imunizada, vai ter uma doença pouco grave, e aqueles milhões e milhões que poderiam até morrer, vão ser salvos porque o serviço médico vai estar em condição de atendê-lo. E pouco mais de 100 anos depois da gripe espanhola, corremos o mesmo risco, ou até estamos pior diante da Covid-19? Na dúvida, melhor mesmo é se prevenir. Para quem não sabe, uma curiosidade. A gripe espanhola ficou conhecida assim não porque surgiu na Espanha. A origem foi nos Estados Unidos, mas por causa da guerra, muitas informações eram censuradas. Apenas a Espanha, como país neutro no conflito, divulgava as informações, inclusive sobre a enfermidade, que chegou a matar mais que a própria guerra.